Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Que vitória sensacional do Corinthians. Conseguimos sair da zona do rebaixamento, momentaneamente, mas saímos. Estamos respirando, é o que importa. Conseguimos botar o pescoço pro lado de fora, olhar o horizonte e respirar. E agora, pessoal, é domingo. Domingo a gente já sabe qual é o clima para domingo. É clima de guerra. Domingo é guerra. Não tem outro jeito. Esse é o clima. Porém, pessoal, temos que entrar com os pés no chão. A imprensa, boa parte da mídia, quer jogar o favoritismo pro Corinthians para ficar naquele ar de soberba. Mas nós não somos soberbos. O time soberbo é o Flamengo. Todo mundo sabe disso. Então, alô fiel, pés no chão. Vamos entrar para jogar. Vamos se classificar num tempo normal. Mas com os pés no chão. Porque hoje, pessoal, o Corinthians meteu 2 e sofreu o empate. E contra o Flamengo, não pode dar esse vacilo. Contra o Flamengo, a gente sabe a qualidade dos caras. Não dá para vacilar. Então pés no chão. É uma pena que a gente não vai ter o Depay, porque a CBF não deixou. Fortalece com like, fiel. Representa aí, porque o Coringão tá jogando muito. Bate a meta de like aí, porque a Fiel representa. Mano, a Fiel representa demais, mano. A Fiel é outro nível. Fortalece aí. E vamos ver o que a imprensa vai falar aqui a respeito do Corinthians e de domingo. Vamos lá e fortalece. Quinta-feira, o Corinthians enfrentando o Racing e o Memphis estará em campo. Eu acredito que nesse jogo, até quinta-feira, numa boa. O Roberto joga no domingo e... Só queria falar uma coisinha, assim, o Thales Magno tá voltou no final e no gol do Yuri Alberto, dele. Thales, Garro e o Yuri. O Garro mudou muito o jogo dele para melhor quando o Thales Magno entrou no time, porque ele ganhou um companheiro, alguém muito próximo dele, né, e saíram várias jogadas. Então vamos ver, porque é uma possibilidade também do Ramon. Vamos ver o que ele pensa para domingo. O que ele tem na cabeça no domingo, só na hora que sair a escalação. Porque eu acho que ele vai tentar levar o melhor Corinthians possível para dentro de campo. Na entrevista do Felipe Luiz, ele disse que não tinha ainda estudado o Corinthians, ele ia preparar a equipe. Você acreditou nisso? Você acreditou que o Felipe Luiz não estudou ainda o Corinthians, passou 10 dias aí, nem viu o Corinthians? Que não viu nada sobre o Corinthians. Tá. E que ele agora vai tentar entender o que o treinador do Corinthians vai fazer para tentar ele armar o time do melhor jeito. Eu acho que ele viu, obviamente. Lógico. Mas eu acho que ele não sabe o que ele vai fazer. Exatamente, eles já jogaram. Mas eu acho que ele não sabe o que vai fazer. Até porque algo de errado pode não estar certo. Se institucionalmente o clube mandou o recado que o que interessa é domingo, acho que ele não passou os 10 dias. É claro que agora ele vai ter as peças, o Gerson. E é capaz de ter preparado a equipe mais para jogar no domingo do que preparou para jogar hoje. Não, até acredito que ele preparou. No início da semana, ele não tinha nem como preparar com o Gerson, Rascaeta, De La Cruz e Pulgar Varela, porque ele não tinha. Bem, mas algo foi pensado, visto, estudado, observado. Eu espero que, por mais que tenha outros jogadores, quando você pensa em movimentação dos jogadores no entorno, que, como fez Abel Ferreira algumas vezes, usando jogos como se fossem treinos, mesmo tentando ganhar os jogos, preparando o modelo de jogo que ele acha ideal, às vezes não sendo ideal, para aquele jogo especificamente, para chegar no jogo que interessa, com esse modelo ideal, eu espero que o Felipe tenha feito alguma coisa nesse sentido hoje. Mas o Abel tem um lastro diferente, né? Perfeito. E eu acho outra questão também, que o Corinthians pode surpreender o Flamengo com desenho de jogo e escalação. Como disse na entrevista coletiva, como disseram ambos, porque o Corinthians tem algumas maneiras diferentes de jogar, com jogadores de características diferentes, que pode jogar o time com linha de 3, pode jogar 4-3-1-2, pode jogar 4-1-3-2, pode jogar 4-3-3. E o Felipe não tem como saber o que o Corinthians vai fazer. Ele pode ter alguma ideia. Ele não tem como saber o que o Corinthians vai fazer. A grande vantagem do Flamengo, no final das contas, o Flamengo tem uma vantagem em relação ao Corinthians que pode ser importante. 2. O resultado do jogo de ida e ter jogadores melhores. Sim. Só para não perder aqui de vista, que a gente está mostrando imagens do gol do Memphis, a comemoração ali com a torcida saída, aplaudida e tudo.
Olha lá o que a gente falou que a Conmebol postou lá. Na Sul-Americana lá. Já colocou o Memphis, olha lá. Isso, e tá, né? Não é que fizeram agora. Não, ninguém fez a tava só correria. esperando. Essa agilidade só a nossa produção aqui tem, entendeu? Papum, entendeu? Os caras lá deixaram o negócio no esquema lá. A história do Dimas chegar de férias, você começar a sobrecarregar em cima da hora. Já sai amanhã? Não. Amanhã já não tá aí, vai ter tempo de descansar, né? Ritmo, até pegar o ritmo. Tipo... Você fala, pô, não é o lugar dele aí. Mas isso é o jogador fica aflito de passar 30 minutos e não ver o time chegar lá na frente. Chegou em escanteios que resultaram em 2 gols. E isso deu assim, levou talvez muita gente para uma ilusão de que o jogo era ótimo para o Corinthians. E não estava bom, porque a transição ofensiva ela não emplacava, ela não ocorria. Se essa transição permanecer igual, é vantagem para o Flamengo. Então eles precisam mexer nisso. E eu vi o meio de campo, o time era o mesmo time do Inter Nacional, com uma mudança. O Ramalho jogou hoje, o Gustavo Henrique jogou naquela partida. Então é o mesmo desenho, né, com o Yuri e Memphis. Às vezes a equipe fica vazia nos lados. Então, Thales Magno pode ser um fator de mudança. Romero? Eu vejo assim. Romero, o que não dá é para esvaziar o meio de campo, porque nem ele... Contra o Flamengo é loucura. Contra o primeiro jogo contra o Flamengo... No primeiro tempo que perde o controle, desculpa, Calçade, é quando o Atlético bota um homem ali a mais pressionando, que é o lugar do Canóbio, Julimar, é o descontrole pelo meio de campo. E realmente ele não dá, só para reforçar, porque foi ali que começou a perder o controle hoje. Porque assim, o Memphis, você tem 3, né? O Garro, o Memphis e o Alberto. Então, sobraram 3. Você começa a conta não fechar. Ainda mais para um time que defensivamente não é fantástico, toma muitos gols, senão não estaria na situação que se encontra, ele tem que estar mais protegido. Mais protegido, tudo bem, só que você tem um placar para construir, que já está ali anotado, pelo menos ganhar o jogo do Flamengo. Então, onde é que está o ponto de equilíbrio? De se defender bem e ter também consistência e peso no ataque. Mas a única coisa que não pode acontecer é o primeiro jogo, né? Que ele tinha o Charles, Rian, Igor Coronado. Um meio de campo que ficou perdido, com o Flamengo entrando por todos os setores. Não sei como o Flamengo não conseguiu fazer 2, 3 ali. Por causa do Hugo. Por causa do Hugo, e depois no segundo tempo as coisas mudaram. Então eles não podem errar na escalação como erraram no primeiro jogo. Só que agora é uma decisão, então Sim. dá para usar mais jogadores do que numa outra etapa de Copa do Brasil, tendo o brasileiro como prioridade. Bom, então, tendo o brasileiro como prioridade, olhando de novo para o brasileiro que a gente vai falar aqui, agora ouvindo Mano Menezes, depois dessa vitória, e aí pensando como é que está essa briga lá na parte de baixo da tabela. Um tem a ver com a torcida do Corinthians. Terminou o jogo, Corinthians 5, Atlético Paranaense 2. Olha o que faz a torcida do Corinthians, vamos lá. Esse é o espírito do torcedor do Corinthians no final do jogo. 5-2, olhou para domingo, falou, pode ser, quem sabe uma final, quem sabe um título de Copa do Brasil. Tava com a energia lá em cima o torcedor do Corinthians. Mas esse termo é guerra. Acho que tem muito mais a ver com tudo que eu falei. Perfeito, do que com a importância do jogo Mexeu em si. E tal. É tudo nessa receita. São vários ingredientes nessa receita. O pacote tá ali, tá... Porque na visão fria a guerra era hoje, né? Na visão fria de que jamais pode cair. Aliás, e nas palavras do Ramon e do Emiliano. E nas palavras do Ramon e Emiliano que as guerras são travadas no Campeonato Brasileiro, né? Então tá, esse é o clima, o torcedor do Corinthians abraçou, puxou para si para o jogo contra o Flamengo. Agora vamos ver como estava a torcida do Flamengo depois da derrota para o Fluminense. Ó. Pessoal indo embora. Tá? Olha só. Pessoal saindo mais cedo, antes do jogo terminar. O tom da entrevista do Felipe. Exatamente, Pedro. Não precisa ir muito longe. Exatamente. Então, olha lá. Torcida saindo mais cedo e tal, etc. Já viu que eu tinha perdido e tal. Nenhum tipo de manifestação com relação à equipe, como a gente já viu em alguns outros momentos, pro bem ou pro mal. Enfim, indiferença.
Sabe o que é mais curioso? Foi embora. Por um motivo muito óbvio, hoje, em tese, o Corinthians entrou em campo muito mais pressionado que o Flamengo. Quando a gente olha as instituições, olha a situação na tabela, olha os clubes, eu estou pegando o macro de cada um, os coletivos, é óbvio que isso aconteceu. Quando a gente olha individualmente, as pessoas que jogam bola, os jogadores, eu acho que a pressão ela é parecida. Porque o Corinthians precisa sair da situação da parte de baixo da tabela de classificação. Tem melhorado, os jogadores estão com uma razoável confiança, a não ser alguns momentos que perdem durante o jogo, mas a impressão, eu odeio esse termo, eu odeio esse termo, mas eu vou usar. Vocês gostam muito da imprensa. Um viés de alta. Você adora, isso, Calçade também fala muito sobre viés de alta. Tô brincando. Mas o time está crescendo. O organismo O Flamengo... Hoje ele não está leve. O jogador... É verdade. Os jogadores do Flamengo... Tem mais uma hora de programa. Por conta do que o Calçade falou, um estadual em 2 anos e outros que chegam e são inseridos nesse ambiente onde falam, nós temos o melhor elenco do país individualmente, tecnicamente ou com mais possibilidades, por mais que os encaixes às vezes sejam complicados. Nós temos o maior orçamento, nós temos a maior possibilidade de contratação, né? Nós temos todas essas possibilidades. Quando chega em campo, há muito tempo as coisas não acontecem várias vezes seguidas. E aí, a pressão que eu tenho é que os jogadores do Flamengo estão com mais dificuldade de lidar com a pressão de jogar no Flamengo que os do Corinthians de saírem da zona de baixo, da zona do rebaixamento. Você tem essa sensação? Tenho, porque individualmente esse time do Flamengo muitas vezes é inconstante. Hoje entrou pressionado? Não, hoje aconteceu o seguinte, chegou um momento que estava a impressão que o Flamengo ia fazer o gol, ia abrir a porteira, pressionado o Fluminense no primeiro tempo, esmagando, toma o pênalti, o goleiro pega, tal, tomou o gol. Tem alguma capacidade de reação o Flamengo? Ele mostrou capacidade de reação contra o Peñarol? Ele mostrou capacidade de reação com qual técnico última vez? O Corinthians reage. O Corinthians é um time que parece que na hora difícil acontece alguma coisa, os caras crescem, se unem, mesmo com os problemas que eu concordo com o Calçade, às vezes o time é um pouco mais disperso, e aí entram alguns jogadores tipo o Romero, que lida bem com a camisa ali. Você acha então que se o Corinthians abrir o placar contra o Flamengo no próximo domingo, o Flamengo desmorona? Eu não sei, mas eu acho que existe a chance. Ela não é inexistente, ela existe. Aí tem o que o Pedro falou. É um jogo em casa. Jogo de temporada, Flamengo. É um jogo em casa. Por isso que não dá para tentar tirar uma equipe que mudou muito o seu grupo de jogadores durante o ano e vai terminar o ano 2024, que pode ser na segunda divisão ou na primeira. Com o time que construiu agora, a partir da janela, é um time para ganhar jogos, mesmo não estando afinado como grupo, mas e não cair. Então esse é o Corinthians. O Flamengo é um time que acabou de trocar de treinador, tem um treinador que é novo no cargo e novo na profissão. Isso. Isso a gente tem que ver isso. Do outro lado, o treinador é rodadaço. Sim, Felipe Luiz está dando os primeiros passos. E ele está, por mais que ele tenha durante muito tempo como jogador, sentido já a carreira dele como treinador, olhando detalhes, buscando informações. Ele, quando está terminando a carreira, é um cara que já olhava, falou, vou ser treinador, ele jogava e adquiria conhecimentos. Mas é uma novidade essa vida que ele tá agora vivendo. Ela é nova como treinador. Ele mesmo fala, descobri que dói muito mais aqui do que lá. Então, assim, calma. Também não é mil maravilhas desse lado, senão não teria trocado de treinador. Então é um jogo que é um estádio que pulsa, é o que o Flamengo vai enfrentar, com um perfil de torcida que é diferente que a do Flamengo que vai ao estádio hoje. Isso é fato, é diferente. Então, vamos ver, o Flamengo tem um ponto que me incomoda um pouco. A gente passa o ano aqui falando o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, é o melhor do país, o elenco do Flamengo, o melhor do país. Tá bom. Não se comprovou isso esse ano. Aí eu te pergunto, Rossi... Nem no ano passado. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Essa é a defesa. Tá bom, né? Pode ser a defesa de domingo. No papel. Pode ser. O Léo Ortiz e o Alan. Eu nem vou falar do Pulgar, porque
Pessoal, só vou falar uma coisa. Conhecendo a torcida do Flamengo do jeito que todo mundo conhece, ó, tá indo pro segundo ano sem ganhar nada. Esse ano ganhou um Carioquinha. Carioquinha é uma vergonha. É um campeonato medíocre. Carioquinha é um campeonato feio. Ganhou o Carioquinha. E vai pro segundo ano sem ganhar nada relevante. Do jeito que a torcida do Flamengo é, se não passar do Corinthians, vocês vão ver o pau torar lá. Os caras já andam avaliando, os caras é uma torcida modinha, só sabe apoiar na boa. A torcida do Flamengo só apoia nas horas boas. Então, ir por terceiro ano sem ganhar nada, sei não, hein? Sei não o que é que vai acontecer lá. Já aqui não. Aqui é diferente. Aqui a gente apoia até o último minuto, independente da situação. Pode ver aí, ó. O Corinthians até ontem estava na zona de rebaixamento. Vê se a gente nunca vaiou. Vê se a gente deu as costas. Vê, pelo contrário, foi casa cheia todo jogo. Todo santo jogo era casa cheia, 45 mil. Porque isso aqui realmente é a verdadeira fiel, pô. Aqui não é um time que tem uma torcida. É a torcida que tem um time, pô. É por isso que os flamenguistas mordem o cotovelo, pô. Porque não existe torcida igual a nossa. Não existe. Não existe. Nem no Brasil e nem em canto nenhum. Aqui é Corinthians. Fiel, representa aí. Mostra aí pros antes como é. 2.000 likes rapidão. Fortalece. Fortalece com like, se inscreve e vai Corinthians. E domingo é guerra.